Segunda-feira, 22 de maio de 2017, você acompanha nosso programa de hoje. Vila Nova é derrotado na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Os melhores momentos, a palavra do técnico Ito Roque. E conosco, em nosso estúdio nesta segundona, Alberto Simão, gerente de futebol do Vila Nova, e Danilo Riani, coordenador do Sub-15 e 17 do Leão do Bonfim. O Banqueta Esporte já está no ar. Boa noite, torcedor titular. Estamos começando o Banqueta Esporte desta segundona. Você já pode participar conosco, enviar a sua mensagem. O WhatsApp é o 98569-2926. Tem também nossa fanpage, deixa lá o seu recado, facebook.com/TV Banqueta. Vamos falar muito sobre o Vila Nova nesta segunda-feira. O Leão do Bonfim, que infelizmente foi derrotado na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Já tem os melhores momentos. A palavra também do Ito Roque, a classificação, próximos jogos e muito mais em nosso programa desta segundona. Mas vamos começar apresentando nossos convidados especiais. Ele que está sempre aqui conosco todas as segundas, Fred Sarti, o nosso comentarista artilheiro. Boa noite, Fred. Por que, em sua visão, o Vila foi derrotado, não conseguiu sequer pelo menos um empate ontem no Alçapão? Boa noite, Roger. Boa noite, Danilo. Boa noite, Alberto. Boa noite ao público de casa, que nos acompanha toda segunda-feira e que nos acompanhou numa bela jornada esportiva, transmissão ao vivo, com imagens do jogo. Realmente, o time do Vila ontem deixou não só todos nós, mas a torcida muito preocupada. Ninguém gostou do que viu em campo. Está aqui o Alberto Simão, que vai dar as explicações, principalmente porque a diretoria do Vila Nova sempre disse para a torcida que o Campeonato Mineiro não era prioridade, que o Campeonato Brasileiro da Série D seria prioridade. Mas o que nós vimos ontem, pela qualidade dos jogadores, não priorizou-se a Série D. Também conosco aqui Alberto Simão, gerente de futebol do Vila Nova. Boa noite, Alberto. Obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. O torcedor realmente tem que ficar tranquilo porque é apenas a primeira rodada, talvez seja a estreia, ou é para se preocupar pelo menos um pouco por essa derrota? Boa noite, Roger, Fred. Prazer estar com o Danilo aqui também. Saudação ao nosso torcedor. Não, torcedor, a gente sabe da cobrança que é o Vila Nova. O Vila passa por uma mudança estrutural enorme. O Vila fez várias mudanças. E o torcedor pode ficar tranquilo, que essa é uma equipe que vai dar muita alegria ainda, vai dar a volta por cima e vamos colher bons resultados ainda esse ano. Danilo Riani também conosco nesta segundona, coordenador da base Sub-15 e 17 do Vila Nova. Boa noite, Danilo. Dá para se aproveitar bons jogadores que você já está trabalhando frente à base do Leão do Bonfim? Obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, estamos aí também nessa caminhada, pegamos uma reestruturação e o nosso presidente com muito carinho vem abraçando o nosso projeto e temos sim grandes destaques no momento. Hoje o artilheiro do infantil é do Leão do Bonfim, o Caio Neres, e a gente está trabalhando muito em busca disso, daqui a anos esses atletas serem sim aproveitados no nosso profissional. Nós vamos agora com a matéria do jogo. A Júlia vai chegar trazendo pra gente como foi esta derrota do Vila, infelizmente, dentro de casa para o Bangu. Na tela. Neste domingo, Vila Nova estreou no Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. Em jogo em casa, o Leão foi derrotado pela equipe do Bangu do Rio de Janeiro. Logo aos 6 minutos de jogo, no primeiro lance de perigo da partida, a equipe visitante abriu o placar com Igor Guimarães. Gol do Bangu! O gol sofrido acordou o Vila, que partiu para cima e aos 14 minutos, o centroavante Tony foi derrubado dentro da área. O meio de campo Assis bateu e empatou para o time de Nova Lima. A bola fica louca, é gol do Vila! Gol! A partir daí, o jogo ficou bastante disputado, com as duas equipes desperdiçando oportunidades. Mas aos 45 minutos, em um lance polêmico, o árbitro Fábio Filipos, da CBF do Paraná, marcou pênalti para o Bangu, após uma suposta bola na mão do zagueiro Otávio do Vila Nova. Vai bater Rafael Augusto Renan no gol! Gol!
o Bangu. No segundo tempo, o Vila Nova ensaiou uma reação, mas não mostrou eficiência. O treinador Rito Roque fez 2 substituições, mas não surtiram efeito. E aos 35 minutos, também de pênalti, após um deslize da zaga do Vila Nova, o Bangu marcou o terceiro e último gol da partida, através do pênalti convertido pelo meio-campista Rafael Augusto. O Vila Nova enfrenta no próximo sábado a Desportiva do Espírito Santo na cidade de Cariacica. Lançou agora para Bruno Moreno, olha o gol. Portanto, aí a derrota do Vila Nova para o Bangu por 3-1, jogo realizado no Estádio Municipal Castor Freitas. Fred, a gente havia comentado aqui no programa de semana passada que o Vila não poderia perder estes pontos preciosos dentro de casa. 3 já foram embora. 3 já foram embora, jogar em casa é fundamental e joga toda a responsabilidade para o jogo de sábado. Uma derrota fora de casa contra a Desportiva complica a situação do Vila Nova e principalmente a energia, né? Até porque também a gente falava que não só a questão de energia do time, a cidade de Nova Lima, pela diretoria do Vila Nova nunca ter priorizado a Série D, a torcida até pegar o ritmo da Série D é difícil, mas nada é impossível, né? O problema é que o Vila Nova foi remontado. O time do Campeonato Mineiro esse time é totalmente diferente, né? Se a gente pegar aqui o time titular do Vila, a gente só tem o Renan, o Otávio, o Luiz Mário e o Paulo Vitor, que ficaram do Campeonato Mineiro. Renan era o reserva do Fernando Henrique, o Otávio demorou muito a estrear por problema de documentação, então o time todo novo. Ao mesmo tempo também que é o time todo novo, sem querer fazer defesa aqui do Alberto Simão, que foi quem montou essa equipe, quando eu falo que a diretoria do Vila Nova fala uma coisa e faz outra, é porque a folha de pagamento hoje do Vila Nova, os recursos que hoje o time do Vila foi montado para a Série D, é muito inferior aos recursos que teve para o Mineiro. Então não houve uma priorização. Houve o seguinte, tem que se virar com um dinheiro muito menor do Mineiro para se montar um time para a Série D. Agora, o Alberto Simão, falando sobre esse time do Vila, comentamos aqui no início que poderia talvez ser a questão da estreia, primeiro jogo do Vila na Série D do Campeonato Brasileiro. Também temos que lembrar que são novos jogadores, como o Fred citou, que talvez não tenha aquele entrosamento que o time do Campeonato Mineiro, apesar da ruim campanha, fez, porque tinha o entrosamento do Campeonato Mineiro, os jogadores já tinham aquele certo entrosamento, se conheciam. Desde dezembro fez pré-temporada, Bragança Paulista, estrutura de primeiro time. Sim, fez a pré-temporada, não teve, claro, esse tempo hábil como teve já desde o ano passado o nosso Lesson para trabalhar, também tem que levar em conta isso, né, Alberto? Bom, Roger, eu acho que nesse momento a gente tem muita responsabilidade para estar aqui, para estar passando para o nosso torcedor. O Vila fez uma opção. O Vila fez uma opção, não é pela Série D, nem Campeonato Mineiro. O Vila fez uma opção de mudar a sua história. Então hoje, a diretoria do clube, ela fez um business plan para você mudar o tamanho e a história do clube. O que eu quero dizer com isso? O Vila, nesses últimos 60 dias, nós mudamos todas as categorias de base, nós mudamos o planejamento do futebol profissional, nós mudamos o planejamento do marketing do clube. Hoje nós sabemos aonde o Vila vai chegar. Onde que é o meu medo? Nós vamos ter paciência para isso. O Vila está se reconstruindo fora de campo. O Vila hoje é um clube modelo no futebol mineiro em termos de pagamento, em termos de estrutura. Hoje o jogador quer vir jogar no Vila. A gente vai demorar algum tempo ainda para dar um passo maior. A remontagem do elenco foi uma obrigação. Primeiro pelo lado financeiro, né? Que os recursos para o segundo semestre são muito menores, né? E infelizmente, tecnicamente, o time do primeiro semestre não deu liga. Nós não poderíamos correr esse risco. Eu sei o que eu cheguei no final e eu vi a barra que era a cidade de Nova Lima com a possibilidade de um rebaixamento. Então o presidente, mesmo injetando muito dinheiro no clube, ele passou por um momento de dúvida. Eu estou fazendo, entre aspas, a melhor gestão dos últimos tempos do Vila. O Vila hoje saneou, tem condomínio de credor. O Vila tem credibilidade em qualquer segmento da cidade, que não tinha, né? Mas eu estou correndo risco de cair. É o que eu falei, presidente, o senhor corre o risco de ser o maior presidente da história fora de campo e pode ficar marcado por ter rebaixado o clube. Agora, fica firme. Nós vamos apanhar? Vamos. Mas nós temos consciência da onde nós vamos colocar o Vila. Então o que acontece hoje?
Então hoje nós temos uma base super estruturada que passa a ser a nova finalidade de financiamento para o clube, que é o ativo, que é o direito econômico, que é um respeito maior ao atleta. Então o Vila hoje tem assistente social, tem nutricionista, tem psicólogo. Por quê? Porque o Vila estava impedido de ter a base por causa do Ministério Público. Então nós resolvemos a base. Questão do profissional. Infelizmente, nós remontamos um time todo. A gente não quer desfazer o time inteiro de uma competição. Isso não é o certo. Nós somos obrigados, primeiro, pelo lado financeiro e segundo, pelo lado técnico. Esta equipe da Série D, ela foi montada com muita calma, com muita tranquilidade. É claro que está todo mundo nesse momento chateado. Eu também estou. Hoje nós somos cobrados sempre pelo presidente. O presidente já fez ele amanhecer, eu, Ito, porque nós somos responsáveis sim. Agora, a gente tem todo o respaldo para trabalhar, a gente sabe o time que nós montamos, eu confio muito nesse time, e o mesmo torcedor ontem, que saiu insatisfeito, eu tenho certeza que ele vai voltar e vai aplaudir essa equipe, porque vestiário a gente ganha, Roger, com o tempo. Com certeza. E eu vi ontem homens, eu vi ontem um vestiário diferente. Porque eles sabem que só a união deles mesmos que nós vamos sair desse buraco que nós entramos. Agora, são alguns dados interessantes. Não vou te precisar quantos anos. Parece que tem 4, 5 anos que o Vila não ganhou uma partida em casa do Brasileiro. Acho que as últimas 15 partidas do Vila em casa, o Vila não conseguiu nenhuma vitória do Brasileiro. Todos os times da Série D de Minas Gerais perderam para Carioca. Onde foi um ponto crucial que nós identificamos? Nós não fizemos amistosos adequados para preparar a equipe para essa competição. Por quê? Em Minas Gerais, nós tivemos Cruzeiro com o time jogando Copa do Brasil, finais de Mineiro, ainda jogaram pela Sul-Americana, uma viagem para o Paraguai, se eu não me engano, né? O Atlético envolvido com Libertadores, o Sub-20 do Cruzeiro foi para a Europa. Nós jogamos com o Sub-20 do Atlético e com uma equipe sempre profissional. E as 3 equipes do Rio se uniram pelas distâncias, fizeram um torneio entre eles. O Bangu chegou ontem fazendo seu 5º amistoso forte. Jogou contra Vasco, jogou contra a Portuguesa, que venceu o RT por 3-0 ontem, e jogou contra o Boa Vista, que venceu a Caldense. Então, nós detectamos que essa preparação final ficou a desejar sim. Então, a gente sabe que esse time ainda vai evoluir. Infelizmente, o modelo de disputa da Série D não permite muito tempo para recuperação, mas tenham certeza e o torcedor pode ficar tranquilo que é um grupo que eu confio muito, é um grupo de qualidade e eu vou ter a oportunidade de voltar aqui na banqueta para a gente falar das qualidades do time. Tomara que isso venha acontecer. Para você, Fred, que estava ontem acompanhando como repórter nessa partida, quais foram os pontos fracos e fortes do Vila em campo? Mas eu gosto de avaliar por jogador para a gente ter uma consciência. Renan foi muito bem, inclusive no último momento do jogo ali poderia ter tomado o 4º gol. Marcelo Tchê muito bem até ter a lambança que nós vimos aí no terceiro gol. O Otávio estava bem, o Morisco foi muito bem, o lateral esquerdo Pina. O primeiro lance foi uma tabela que ele fez, depois ele caiu de produção. Agora, o grande tchan que a gente tinha no Mineiro, no início do Mineiro, e que depois que a gente perdeu o Luiz Mário, o Vila se perdeu um pouco essa força, Luiz Mário e PV não foram bem ontem. Não foram bem. Inclusive, eu vou aproveitar, Alberto, se não me fala, só se eu estou avaliando errado, o Mineiro era o Paulo Vitor mais fixo e o Luiz Mário saindo um pouco mais. Ontem eles inverteram, até por causa da recuperação do Luiz Mário? Não é por causa da recuperação, não. A maneira de jogar que nós achamos para a Série D é qualificar a saída de bola. O Luiz tem uma saída com mais qualidade naquele momento. Então a gente consegue, às vezes, abrir os 2 zagueiros e o Luiz vem por dentro para dar qualidade nessa saída. Foi uma opção que nós treinamos durante toda essa pré-temporada e a gente fez ótimos treinos com essa formação, né? A gente sabe que além dos jogadores nós temos um grupo de muita qualidade, outros jogadores recuperando em fase final de inscrição. Então, você já fez uma análise do meio para trás. Isso. A maioria você já avaliou, entre aspas, passava de ano, né? Passava de ano. Deixa até você terminar, que você vai entender. Então, apesar do resultado ter sido cruel e muito doloroso, eu acho que esse sentimento da torcida, e eu volto a frisar o seguinte, a torcida tem todo o direito de cobrar.
Mas você tem que saber cobrar. Não é também o que aconteceu ontem na primeira rodada, ir para a porta do vestiário e aconteceu o que aconteceu. Não é o papel da torcida. A gente sabe da história da torcida do Vila, eu respeito demais. O adversário tem que ter medo de jogar aqui, não os nossos jogadores, né? Então a gente sabe da paixão que é e nós temos que trabalhar mais. Os próprios jogadores, a gente tem que falar pouco nesse momento, fechar o grupo e a gente trazer bons resultados, porque eu tenho certeza que a torcida vai nos abraçar e quem criticou ontem vai idolatrar esses jogadores que estão treinando sério, são jogadores da minha confiança, vão honrar muito essa camisa do Vila ainda. Aí dando sequência, o Bruno Moreno entrou muito bem, primeiro tempo, fazendo as inversões de bola, muito bem o Bruno. Aí o Assis, você vê que tem qualidade, mas não foi bem. E o Leonel foi a peça triste do jogo, não foi bem mesmo o Leonel. O Tony eu gostei dele, mais brigador e tal. Mas o problema maior foi, tomara que seja, a falta de entrosamento. E só para finalizar, a mexida do Ito, que o Ito, no momento, ele tirou o Bruno Moreno e pôs o Filipinho. Eu acho que o Filipinho nós temos que esperar um pouquinho, até para não queimá-lo. Não queimar, verdade. Disse tudo, viu, Fred? Nós vamos ao intervalo especial, torcedor titular. Na volta, muito mais sobre o Vila Nova. Tem a palavra do técnico Ito Roque. Fica daí, que eu te espero daqui. Até mais. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. O máximo em qualidade você só encontra aqui. Sacolão Máximo. Frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Além da grande variedade e preço baixo, você também encontra carne bovina, suína, linguiça e frango. E todo dia tem sempre uma super promoção para você. Sacolão Máximo. Máximo em qualidade, mínimo em preço. 5 lojas em Nova Lima. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. De volta, torcedor titular, com o Banquete Esporte desta segundona, 22 de maio de 2017. Nós vamos ouvir agora o técnico Ito Roque falando sobre essa derrota do Vila Nova para o Bangu, a estreia infeliz do Vila dentro do Alçapão do Bonfim. Coloca o Ito Roque na tela, titular. Em termos de resultado ruim, né, principalmente por jogar dentro de casa, a gente sabe que é um torneio de tiro curto, primeira fase. A meta nossa era fazer sempre o dever de casa para que a gente pudesse buscar a classificação. E agora o objetivo é transformar esse resultado negativo dentro de casa com vitória fora para que a gente possa trocar de resultado. O que você mais gostou e o que você menos gostou da sua equipe? Do que eu não gostei foi dos espaços que nós deixamos, principalmente na perda da segunda bola, né? Na maioria da segunda bola, todas foram do adversário, na sua grande maioria. E toda vez que a gente perdia a segunda bola, o adversário tinha a situação de jogar. Isso nós melhoramos um pouco na segunda etapa, mas não o suficiente para igualar a superioridade numérica, né? E em alguns momentos, principalmente na volta para o segundo tempo, o Assis começou a aparecer mais para o jogo, cair, dar um pouco mais de profundidade, recebendo bolas no fundo, sendo que na primeira etapa ele estava posicionado somente por dentro e facilitando a marcação do adversário. E no intervalo nós conversamos, falei para ele que ele é o jogador de criação do nosso time, que ele tinha que ter uma movimentação maior até para criar os espaços para que a nossa equipe pudesse jogar. Então essas situações que não aconteceram fez com que a nossa equipe jogasse menos com a posse de bola e corresse mais atrás do adversário.
E com relação aos gols tomados, 3 gols de bola parada, sendo que 2 deles falha nossa mesmo, né? Falha numa saída da nossa zaga que teve a penetração do atacante e a gente sempre trabalha não desfazer a linha de 4. E o último, nem comentar, né? Uma falha individual de ir atrasando a bola até chegar lá no nosso gol e o erro onde originou o pênalti e o gol. Na alteração, quando estava perdendo 2-1, o senhor tirou o Bruno Moreno e colocou o Filipinho. Qual foi a ideia dessa substituição? A ideia era fazer as 2 substituições junto, né? Colocando 2 homens de velocidade, que era o Filipinho e o Carrara. Colocar 2 homens de velocidade aberto para que a gente pudesse buscar um pouco mais de profundidade e tentar chegar no adversário pelos lados do campo. E infelizmente não deu para fazer essa situação, principalmente tivemos que retardar quanto mais pelo fato do Carrara ter passado mal, né, a noite toda com febre. Era um jogador que não ia nem entrar no jogo, mas até a necessidade fez com que isso acontecesse. Então a saída tanto do Bruno quanto do Assis foi para colocar 2 jogadores de velocidade para que a gente pudesse ganhar profundidade. Tá aí, portanto, o técnico Ito Roque, pelas palavras dele, né, Alberto? O que ele treinou não aconteceu dentro de campo. A gente fez uma boa semana de treinamento, né? A gente tinha algumas variações táticas programadas pelo professor Ito, né? Infelizmente, até no treino apronto de sábado de manhã, teve uma virose no clube, né? Na qual eu também fui acamado pela mesma, né? Nós tivemos o Tony e o Carrara, né? Tendo quase 40 graus de febre. O departamento médico trabalhou muito, né? O Tony ainda suportou, foi um guerreiro, cara. Não sei, hoje ele tá até torto lá. Foi através de bezetacil para jogar. O Carrara se recuperou com mais dificuldade, por isso que ele pôde jogar até 10 minutos. É o que eu falo. Às vezes, não é que a gente não passa a informação. O treinador tem, durante a semana, o seu laboratório, que é o treinamento, para a gente aplicar no jogo. Infelizmente, a gente não conseguiu ter todas as peças à disposição nesse primeiro jogo, mas a gente tem a convicção e a certeza que a gente vai buscar esse resultado para dar alegria para essa torcida que merece. E nós vamos agora aos melhores momentos da derrota do Vila Nova para o Bangu 3-1, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Apita o árbitro, bola rolando aqui, então, volta para a equipe do Bangu, a bola dentro da área, cabeçada, é gol! Gol! Do Bangu! Vem avançando, capricha aí, Pina. Tabela bem feita, olha só o Vila chegando. Bola dentro da área, cabeçada, pediu o pênalti ali o jogador da equipe do Vila, no Moreno. Avançando para a equipe do Vila. Bola bonita ali agora, vem chegando o Vila, vai pintar o gol, é pênalti! Pênalti pro Vila e saiu amarelo, né, Fred? Assis pra bola, pode ser o gol de empate do Vila. Assis pra bola, fica louco, é gol do Vila! Gol! Que Assis pra bola foi, Bruno Moreno passou, Morisco com a bomba, passa perto do gol. Bola, e esta feita, né, quase fez o gol. Olha o Bangu com o Washington chegando, juizão, foi nada não, juizão. Vai lá, Renan, vai Renan, bola, Renan, Rinaldi. Bola na esquerda aqui agora para o jogador da equipe do Bangu. Jogada bonita dentro da área. Não, juizão. Não foi, eu tava de frente aqui. Atenção, vai bater Rafael Augusto Renan no gol. Gol do Bangu. Para a partida entre Vila Nova. Piada de bola ali para frente, vem descendo o Bangu. Bobeou Vila Nova, olha o Bangu chegando. Parou, jogou. 6 o Pina. Vamos lá, Pina. Jogou com o Lionel. É claro que estava impedimento. Ele já correu olhando para trás. E o juiz deixou o jogo seguir.
Boa bola ali pro Assis na direita na marcação do William. Ganhou o Assis, capricha aí Assis. Lançou agora para Bruno Moreno, olha o gol. Já estava impedido. Bola pro Pagode, Assis na bola, atenção, olha o gol do Vila, bola fechada. Afasta a defesa do Bangu. Atenção, Assis vai para a cobrança de escanteio. Tá chegando o Tchê ali. Gabriel. Oi. Goleiro Jefferson caído. Ali, Leonel levantou o pé alto demais, Juizão deixou seguir, Bruno Moreno, bola ali agora é pra fazer, que isso? Leonel, olha o gol do Vila, não! Boa bola ali pro jogador da equipe do Bangu, olha o perigo, bateu de longe, passou longe do... Volta o Bangu, Luiz Mário conseguiu recuperar, agora é pra fazer, atenção, Assis, tira a defesa do Bangu. Que má alteração. Que foi muito elogiado, viu? A bola vem chegando no Bangu, passa perto do gol do Renan Rinaldi. Tá fora da área ali porque também é bem pequenininho. Bola dentro da área, chegando a equipe do Vila, escanteio de novo. É bom jogador e o Vila espera muito dele. Lançamento feito, Luiz Mário vai fazer o corte ali, afastou a defesa do Vila. Voltou, olha só o que arrumou o jogador do Leão, é pênalti. Mas o juiz estava muito, se foi pênalti eu não sei. Mas que o juiz, atenção, vai pra bola, Renan na bola, é gol! Gol do Bangu! Ele não vai ser mais a primeira opção de jeito nenhum. Nossa senhora, que drible ali no oitavo, olha o Bangu chegando, Renan! Tem, portanto, a derrota do Vila Nova para o Bangu por 3-1. Já os lances polêmicos aqui para vocês no Banquinho do Esporte. Alberto Simão, falando sobre questões de jogadores, ainda podem vir atletas para o Vila nesta disputa da Série D? Não, com certeza. Independente do campeonato já iniciado, que eu falei para vocês, o Vila passa por uma reformulação geral. Nós estamos trabalhando para a Série D, já estamos trabalhando para o Mineiro, nós estamos fazendo a rotatividade de jogadores, que o Vila precisa ter uma equipe com mais competitiva, né? Independente de ter calendário, ano que vem nós já estamos politicamente acertando já a vaga da Taça Minas. O Vila precisa de equipe forte durante o ano inteiro. O torcedor vilanovense precisa de ter calendário, né? Então, hoje chegou um zagueiro do Atlético incorporado, amanhã chega um outro volante, 3, 4 jogadores vão ser incorporados ainda nesse plantel para a gente dar sequência na disputa da Série D. Ok, nós vamos aos melhores momentos em instantes, porque o Fred quer a palavra. Eu quero a palavra? Ele levantou a caneta, você quer a palavra? Ele tá fazendo igual eu faço com o Fagundes, sabe? Ele é meio traído. Mas vem cá, Alberto, referente à questão de contratações, houveram algumas críticas referente a jogadores que saíram, no caso do Lula, porque não tinha contrato assinado. No caso do Hulk, anunciou, ele não veio. O que houve na questão do Lula? A gente sabe da história do Leston, mas o que houve? Houve algum erro interno do Vila referente à assinatura? Não, vamos lá. O Lula ele pertence ao Guarani de Divinópolis e tem o contrato preso. Ele está preso ao Guarani de Divinópolis. Então ele é cedido ao Vila, é por empréstimo. Então, como ele estava com o contrato no Guarani, o Vila não tem como você fazer o contrato federativo dele com antecipação. Ele tem um contrato assinado de imagem com o clube, está no jurídico, existe uma multa altíssima. Eu acho que ele não pensou muito bem. Eu conversei com o empresário dele, inclusive nós conversamos com o presidente do Moto, que eu tenho muito relacionamento, falou, olha, te aconselho a nem inscrever o jogador, porque o jurídico do Vila, o Vila não é casa da mãe Joana, mas acabou essa brincadeira de todo mundo passar a perna no Vila, acabou. Com o doutor Márcio, e ainda mais vindo do escritório de advocacia competente que é, então existe uma multa rescisória altíssima e o próprio Moto pode entrar como aliciador. Então nós vamos até as últimas instâncias, né? No caso do Hulk, ele tem contrato em vigor com o Nacional de Muriaé. Ele foi liberado antes do término da segunda divisão, né? Então não tinha como você gerar o contrato da CBF dele porque estava em vigor. Neste período ele recebeu uma proposta de uma equipe da Série B para 1 ano de contrato e não tinha outra maneira de liberar. O caso do Lula não. Está entregue ao nosso jurídico, porque o Vila não só tem que ser respeitado, mas tem que se fazer ser respeitado. Ok, nós vamos agora aos lances polêmicos da partida entre Bangu e Vila Nova, Estrela do Leão, dentro de casa contra o time carioca. Vamos a eles. Avançando para a equipe do Vila. Bola bonita ali. Ok, aí é o lance do pênalti sofrido pelo Vila. Cadê a polêmica aí? Não, é só pra gente ver.
Não tem dúvida, com né? cima no pescoço. E isso puxou, com a mão puxou o Tony. Agora que são elas ali. É muito difícil esse lance. A gente tem até o nosso analista já enviou pra gente essa imagem. A gente reclama muito do primeiro gol do Bangu. Foi uma falta claríssima no Bruno Moreno. Na sequência, o atleta estava impedido, gerou o primeiro gol. Essa bola bate na costela do Otávio e resvala. Ele não abriu amplitude. E se você ver onde o árbitro estava, ele não tinha um ângulo para ver essa mão dele. Então, meio estranho isso. Esse é outro lance que o goleiro caiu do nada, mas a gente vê que o Tony dá... Não, ali é o Pina, não é? o Pina. Ali é o Edu. É o Pina, Pina. Dá uma cutucada lá. Aí... Infelizmente é uma infelicidade nossa, tomar decisão errada. É que eu falo, essa hora que a gente mostra união e responsabilidade. Aí não errou o Albe, errou o Vila, e erramos junto, vamos ganhar junto, vamos perder junto, que nós vamos mudar a história do Leão e chega da gente, cada semestre, a gente tentar reinventar a história, não. Nós temos uma programação, um business plan do clube, nós vamos mudar a história do Vila Nova. Agora, a gente tem que ter paciência, o torcedor tem que ter paciência, a cidade já abraçou a causa, a gente sabe que a gente tem que ter, respeitar esse feedback que vem na derrota, a gente respeita a imprensa, o Vila hoje recebe a crítica de uma maneira diferente. Hoje você não recebe a crítica e vira as costas, não. A crítica sendo construtiva e produtiva, ela é muito bem-vinda, né? Nós somos seres humanos, vamos errar igual os jogadores erram. Agora, podem ter certeza que a gente tem uma programação muito interessante para o clube. E eu falo, o Vila se apequenou nos últimos anos. O Vila perdeu o espaço dele no mercado geral, econômico, esportivo. O Vila hoje ele tinha que estar brigando com o América Mineiro para ser a terceira força de Minas Gerais. E não é mais. O Vila não é nem a quarta força no papel. Hoje você tem a Tombense com uma estrutura excepcional numa Série C. A Tombense vai brigar para subir para a Série B. O Tupi já briga para cair, né? O Tupi passa por muitos problemas. Mas a nossa projeção para o Vila é 2, 3 anos, está retomando a sua caminhada natural, que é brigar para ser a terceira força do estado de Minas Gerais. Nós vamos a intervalo especial, torcedor titular. Na volta, vamos conversar com o Danilo sobre as categorias de base do Vila e muito mais em nosso programa. Tem a classificação e os próximos jogos da Série D. Fica daí que eu te espero daqui até mais. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Há 13 anos, o Hipercarnes trabalha para melhor servi-lo. Carnes selecionadas com um rígido controle de qualidade. Seu churrasco ou aquele almoço de domingo com a família merece o que há de melhor. E o açougue Hipercarnes oferece os melhores cortes e o melhor preço. Hipercarnes, a melhor carne de Nova Lima é no Bonfim. Rua Arthur Bernardes, 260, bairro Bonfim, 3541-0016. O máximo em qualidade você só encontra aqui. Sacolão Máximo. Frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Além da grande variedade e preço baixo, você também encontra carne bovina, suína, linguiça e frango. E todo dia tem sempre uma super promoção para você. Sacolão Máximo. Máximo em qualidade, mínimo em preço. 5 lojas em Nova Lima. De volta, torcedor titular com o Banquete Esporte desta segundona, 22 de maio de 2017. Estamos recebendo Alberto Simão, gerente de futebol do Vila Nova, também Danilo, o coordenador, né, sub-15 e 17 do Vila Nova. Danilo, falando um pouco sobre as bases do Vila, a base do Leão do Bonfim, você está coordenando o sub-15 e o sub-17. A gente sabe que em Nova Lima há muitos garotos bons de bola. A gente acompanha isso, principalmente no futebol amador.
vão ter oportunidade, vai ter a peneira, como é que vai ser essa questão? Porque alguns atletas, alguns jogadores têm vontade de participar da base, mas não teve ainda condições ou não foram chamados. Bom, hoje nessa segunda está fazendo exatamente 30 dias que nós assumimos esse compromisso. E dentro desses 30 dias nós pegamos assim muitas coisas desorganizadas, porém com o respaldo do presidente e com o carinho que ele vem tratando hoje a categoria de base do Vila, deu para a gente estar trabalhando melhor. Hoje, no nosso plantel do 15 e do 17, nós temos 60% a 70% de garotos de Nova Lima, Rio Acima, Raposos e Belo Horizonte. Então a gente deu essa preferência, foi um pedido do presidente, eu quero que abraça. E outra, os garotos têm qualidade. Nova Lima provou que tem muito jogador de qualidade. Então hoje a gente deu esse suporte. Hoje o nosso capitão do juvenil é um garoto aqui da cidade, o Gustavo Mutiula, um garoto exemplar, que vem abrilhantando o nosso futebol. E são vários garotos que estão se destacando aí, já no 15 e no 17. Até porque a gente sabe, né, Fred, que muitos jogadores de Nova Lima, anos atrás, renderam bons frutos, não só para o Vila, em questão de futebol, de técnica, mas de dinheiro também. Há muito tempo o Vila não faz caixa com a base. São vários problemas que o Danilo tem para frente. Até porque, acho que é a segunda vez que eu vejo pessoalmente o Danilo, mas a torcida do Vila Nova tem que reconhecer o belo trabalho que ele está fazendo, principalmente que está encarando uma responsabilidade muito grande e com muita honestidade, com muito respeito à Vila Nova, sem aquelas sacanagens que a gente cansou de ver. Então os problemas eram o seguinte, dá oportunidade para os garotos da região, que nos últimos tempos não se deu. As últimas diretorias do Vila Nova, tirando o Aécio, que o Aécio veio da base, né, até ajudou bastante a base, tinha Toca do Leão e tudo mais, encarava a categoria de base não como oportunidade de negócio, como oportunidade de fazer caixa, mas sim como peso. Tem que cuidar da base, né? É um problema dele. E problema de estrutura. Realmente tem que dar estrutura para a base, ao mesmo tempo que o Danilo se doa demais, ao mesmo tempo também não pode se doar demais, porque senão nem consegue fazer um belo trabalho. Até, se falar que não te dei nenhuma notícia, a gente fala famosa em primeira mão, né? Porque a gente tem trabalhado muito, cara. A gente tem trabalhado muito. Não é que a gente está no profissional, a gente tem dado uma assistência nas categorias de base, é um pedido do Márcio para envolver mais a cidade, para a gente dar oportunidade. Uma coisa que a gente conseguiu esses dias, que a Copa BH, hoje que é o maior torneio do mundo na categoria, né? O Márcio pediu, nós conseguimos na federação, nós vamos mandar os jogos aqui em Nova Lima e vamos trazer um time de camisa forte para estar aqui hospedado com a gente. Bacana. Eu já até solicitei alguns que eu sei que tem preferência na cidade, mas é que eu falo, o Vila tem que ter o seu espaço. Sim. Chega de Vila avacalhado na base, que o Vila é time de empresário, que não dá oportunidade para os garotos. Não. Nossa política mudou. Tá aqui o Danilo com um trabalho muito sério, começamos já o trabalho no Sub-20 também, integrado ao profissional. Hoje já teve um jogo treino de quem não jogou contra o time Sub-20. Eu faço questão de ter esse tipo de trabalho. No nosso plantel do profissional sempre vão ter 3, 4, 5, quantas vagas forem necessárias para os atletas da base. Para quê? Para ser o espelho. Então o menino vai entrar no Sub-15 tendo a consciência e a certeza que se ele for profissional, tiver a qualidade, ele vai fazer todo o caminho para quê? Primeiro, o Vila ter mais tempo de formador, que a gente calcula o percentual pelo tempo do atleta no clube, para ter um jogador mais identificado com o clube. Quando a gente fala que a gente tem a dificuldade de trazer um jogador com mais identidade, é porque não tem tantos jogadores já formados na base. Então é diferente. Quando vem um jogador da base para o time profissional, ele tem um outro espírito. Então esse é um trabalho que vai demorar um pouquinho? Vai. Mas nós temos paciência, por isso que eu peço. Paciência para a torcida. Gente, o Vila está no caminho certo. Vamos surfar essa onda, vamos surfar juntos, porque podem ter certeza que é só se o Dr. Márcio desistir, que nós vamos longe, pode ter certeza disso. Agora, a Copa está prevista para quanto? Taça BH. Taça BH. Julho, né? Ela inicia dia 11 de julho até dia 26 de julho. E qual que é a posição hoje do Sub-15 e do Sub-17 no Mineiro? Então, o nosso infantil, ele conseguiu ter uma encorpada melhor devido aos problemas que nós enfrentamos com documentação dos atletas. Infelizmente a gente teve uma sabotagem no nosso sistema, algo que
Faz parte. proporcionou a não federação dos meninos de imediato. Então o infantil veio mais encorpado, porém conseguimos regularizar 5 atletas do juvenil. O infantil está invicto na competição, empatou 2 fora, ganhou 1 em casa e no sábado passado tivemos uma vitória heróica em Montes Claros. O jogo foi em Bocaiúva contra a equipe do Funorte e foi de emocional o que aconteceu lá. Os garotos vestiram a camisa do Leão com muita raça. O juvenil com esses atletas já regularizados pelo comando do Cicinho, que foi um jogador automaticamente conhecido aqui na cidade, lá vai incorporando também o time. O juvenil ganhou e hoje a gente briga pela 2ª colocação do grupo contra o Atlético Mineiro. E próximo final de semana em Nova Lima? A gente joga sábado agora contra a equipe de CFA de Santa Luzia, a partir das 9 horas da manhã. Convoca a torcida. Aqui no Castor. Sub-15, sub-17. Sub-15 e 17, contamos com todos. Outra coisa, até um puxão de orelha pra gente, né? Nós sempre que dá mais destaque à base, né? Até no jornal impresso também, eu fiz alguns compromissos ali com o Danilo. E uma última dificuldade que eu não falei que você vai ter é que quando revela é segurar os meninos, né? O último foi o Ítalo, né? A gente teve até aqui no Banquete Esporte. Acertou até com tupi esse Mas é isso que o Dr. Márcio nos deu essa segurança. Porque ele, como o Alberto disse, vem de um escritório muito bem conceituado no ramo de advocacia. A gente já está providenciando isso, porque hoje nós temos nada, uns 8 a 9 atletas que devem ser, sim, olhados com mais carinho pelo departamento profissional e pela diretoria, porque são atletas que vão render lucros, não tanto pelo dinheiro, mas sim trazer felicidade e alegria para o povo. Isso é ótimo. Nós vamos agora aos resultados da primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, claro, a chave do Leão do Bonfim. Chave A13, Vila Nova perdeu em casa para o Bangu por 3-1, 3 para o Bangu, 1 para o Vila. E a vitória da Portuguesa 2-0 para a Cida Desportiva. 1-0, né? É 1-0. Gol do Gabriel para a Cida Desportiva. Gabriel, zagueiro. A Portuguesa já é tida, né, o Alberto Simão, como uma das que vai brigar com o Vila Nova para a próxima fase, pela tradição e pelo time que está atualmente montado. Foi feito um investimento muito alto, né? Eu acho só que eles erraram um pouco, eu acho ainda um pouco... Rônio da Padilha, da formatação da equipe. Ficou uma equipe muito técnica para a Série D. Então hoje você tem um meio campo com Marcelinho Paraíba, Leandro Domingos, você tem Feltro na lateral, contrataram o Guilherme agora, o ex-artilheiro deles. Ficou um time muito competitivo, mas um time que não tem tanta característica da Série D. A Ferroviária é o contrário. Eles fizeram uma seleção natural do campeonato, o treinador do Rio de Janeiro, não é o patinho feio da chave não. Vai tirar ponto de equipes... Começando contra o Vila, nós temos uma obrigação, Desportivo Ferroviária. É um time que está muito bem formatado para essa competição. Eles jogam no erro do adversário, trouxeram o Eldo agora, ex-Cruzeiro, um atacante que já estreou contra a Portuguesa, mas é uma chave que ela vai ser muito equilibrada. Muita gente vai perder ponto ainda e a gente espera recuperar o mais rápido possível já. Nós vamos agora à classificação do grupo A13 após a primeira rodada da Série D. Em primeiro, Bangu, 3 pontos, obviamente venceu o Vila. Em segundo, a Portuguesa com 3. Desportiva e o Leão ainda não pontuaram na competição. São 2 times realmente muito fortes que o Vila Nova tem a enfrentar nesta primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Agora, os próximos jogos do grupo A13, grupo do Vila Nova, na Série A, aliás, na Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, grupo A13 da Série D. Bangu e Portuguesa se enfrentam no próximo fim de semana, lá no Rio de Janeiro. Desportivo Ferroviária contra o Vila Nova no Espírito Santo. O Vila dá para trazer pelo menos um pontinho, acredito até que a vitória, né, Alberto? É questão até de característica das equipes. Né? Nossa projeção é o seguinte, o Bangu e a Portuguesa, incrivelmente, eles vão ter muita dificuldade para jogar em casa. O Bangu não achou, há muito tempo o Bangu não consegue fazer boas partidas em Moça Bonita e a Portuguesa sofre muita pressão. Então a tendência é o time da Portuguesa jogar melhor fora de casa, como o Bangu jogou, mas a Desportiva joga melhor em casa. Então a gente sabe da nossa habilidade. Agora perdemos em casa, alguém tem que pagar esse pato. Nós estamos sofrendo, o grupo sabe da sua responsabilidade, a gente tem que começar a pontuar logo, porque a gente já recebe a Portuguesa em casa, para a gente fazer essa vitória e São Paulo já beliscar alguma coisa para normalizar essa tabela para a gente. Jogo sábado, 4 horas. Tomara, né, Fred? O Vila tem condições de conseguir 3 pontos, né, Fred? É como disse o Alberto, não adianta chorar, né? Vamos pro pau e só depende dos jogadores, da boa energia da torcida, em acreditar e quem sabe aí no próximo, sem ser esse domingo ou outro, casa cheia contra a Portuguesa. É o que a gente espera, a gente sabe da força da torcida,
A gente tem que fazer valer o nosso mando de campo. Tem quase 20 jogos em Campeonato Brasileiro que o Vila não ganha em casa. Não sei quantos anos que a gente não consegue uma vitória em casa. E a tradição é o Vila muito forte em casa, é a pressão da torcida. As equipes adversárias têm que chegarem aqui, ter medo de jogar aqui, saber que a nossa torcida empurra até o final. Por isso que eu falo, a gente aceita a cobrança. Achei fora de mão ontem, exagerado. Início de competição, não carreguem pelo Mineiro, uma equipe diferente, né? É claro que o torcedor não tem tem nada para comemorar nesse ano ainda, né? Um Mineiro pífio, né? A única alegria foi se salvar do rebaixamento, que isso não é a tradição do Leão do Bonfim. Então a gente pede essa credibilidade para a torcida, o grupo está fechado, o grupo está consciente da importância que é essa competição. A gente já espera, sim, já pontuar nesse fim de semana para a gente buscar essa vitória em casa aqui contra a Portuguesa e já voltar à normalidade. E o Banquete Esporte desta segundona vai ficando por aqui. Fred Sarto, esperamos que o Vila possa conseguir se reabilitar na competição, quem sabe já no próximo sábado, frente ao Desportivo, conseguindo uma grande vitória. Com certeza, esperamos, acreditamos na diretoria, no Alberto, no Thiago Tito, no Manula e principalmente o Márcio, né? O Márcio contamos muito com a paciência do Márcio, ao mesmo tempo que o Márcio tem que saber a instituição que ele dirige, o tamanho da instituição que ele dirige, ao mesmo tempo nós precisamos muito do Márcio. Então temos que nos unirmos aí, fazer esse contrabalanço e, se Deus quiser, vencermos lá no Espírito Santo. Com certeza. Alberto Simão, obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Sucesso para você em sua carreira, principalmente frente ao Vila Nova agora na gerência de futebol, e que a torcida não desanime, né, Alberto? Não, com certeza. A gente está aqui com um projeto a longo prazo. Mas futebol vive de resultado, gente. Verdade. Eu sei que apesar de ter um projeto a longo prazo, nós vamos mudar a história do Vila. Então que tenham paciência, a gente sabe que o hoje é melhor do que ontem. Está todo mundo empenhado, o grupo está fechado, nós vamos honrar essa camisa. Precisamos de todo o apoio e energia nesse momento. A gente sabe onde a gente quer chegar. Quando nós vamos chegar, o tempo dirá. Com certeza. Danilo Riano, obrigado pela sua presença também aqui no Banquete Esporte. Sucesso para você na base do Leão do Bonfim também. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui nesse espaço com vocês. Gostaria que, aproveitar a oportunidade de agradecer demais ao presidente Dr. Márcio Botelho pela confiança, por todo o carinho que vem me tratando. Agradecer ao Thiago Tito também pela atenção, ao Manula, que é uma pessoa fenomenal, o Alberto, no qual venho aprendendo muito com ele. E se Deus quiser, a gente vai dar muito, mas muita alegria para o Leão do Bonfim. O Leão merece. Com certeza. Agradecemos principalmente a você de casa pela grande audiência. Estaremos juntos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, novamente com o Banquete Esporte. A reprise do nosso programa sempre, claro, amanhã logo após o Espaço Câmara, sábado e domingo, às 11 horas da manhã. Um grande abraço a todos vocês e uma ótima noite.